Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje vamos falar sobre o módulo ADC, que ele é o conversor analógico para digital. A gente já viu anteriormente o módulo DAC, que ele pega um sinal digital e transforma no sinal analógico, e esse aqui faz exatamente o oposto. Ele pega um sinal analógico e transforma para o sinal digital. Bom, no, por mais que a gente esteja numa era digital, né, que tudo é digital, existem muitos dispositivos ainda que utilizam sinais analógicos. Os exemplos mais comuns são os sensores e transdutores, né? Então aqui a gente tem alguns sensores muito utilizados no dia a dia das indústrias, dos projetos de pesquisa, né? Então aqui a gente tem um que é mais didático, assim, no sentido, um módulo didático, né? Mas é o princípio de um joystick, que ele, quando você vai para a esquerda, direita, para cima, para baixo, ele dá isso em níveis de tensão, o quão para a direita você tá, o quão para a esquerda você tá, o quão para cima você tá, o quão para baixo você tá. Aqui a gente tem sensores Hall, né, que a gente utiliza principalmente para medir corrente, né, então quando tem um fio ali passando nesse orifício aqui do meio, induz uma corrente induz um campo magnético e através do campo magnético induzido com a corrente passando pelo, pelo orifício, ele dá um nível de tensão de acordo com a intensidade do campo induzido. Então, aqui a gente tem um sensorzinho de áudio, né? Então aqui na ponta tem um microfone. Então, mesma coisa. A, Conforme a intensidade do áudio vai chegando aqui, ele vai dando níveis de tensão analógica. Aqui também temos sensores de temperatura, de umidade, mesma coisa. Sempre tensão à saída, né? Para dar uma tensão de saída conforme a temperatura vai aumentando, a umidade vai aumentando. Aqui por último aqui a gente tem um sensor ultrassônico, né? Que ele joga ondas aqui, né? E de acordo com o tempo que essa onda volta, ele vê o nível da água de um tanque, por exemplo. E, e esse tempo que tá indo também vai variar a tensão analógica. Então, o que todos têm em comum, né? Todos medem uma grandeza física em termos de tensão analógica ali. Então, você usa o sensor e, de acordo com o nível de tensão analógica que vai ter ali, você vai saber o quanto de corrente tem, o quanto de temperatura tá, qual que é o nível de água, capturar o sinal de áudio, né? E dentro do microcontrolador, dos microcontroladores e também deste, né, que a gente está mexendo, a gente tem o módulo ADC e tem pinos específicos, né, para a gente utilizar eles. E eles basicamente pegam esse sinal de tensão e converte em um valor digital, um valor que seria um binário, né, bem baixo nível. E como é que ele faz isso, né? Existem vários métodos para fazer isso, né? Mas no microcontrolador STM32G4 que a gente está utilizando, usam a aproximação sucessiva, registro de aproximação sucessiva, que a abreviação é SAR, né? E lá dentro, né, do circuito que faz todo esse condicionamento, a gente tem uns diagramas de blocos no datasheet explicando também, né? E aqui eu vou trazer um breve resumo de como funciona, só para a gente entender assim o básico, assim, né? Só para entender o que está acontecendo, porque para configurar alguns registradores vão modificar algumas coisas no funcionamento aqui desse módulo. Então, o que acontece? Inicialmente, a gente tem um sinal de analógico, que pode ser uma tensão, né? Pode ser um daqueles sensores que eu introduzi no começo. Vamos supor que seja o sensor de corrente lá, né?
de Hall, né, sensor Hall. Então ele entra o sinal aqui, a partir do momento que ele entra, a gente vai ter uma unidade que chamamos de sample and hold. Se a gente for traduzir isso de maneira literal, seria mesmo segura e mantém. Então ele segura e mantém. E isso vem exatamente utilizando junto com esse capacitor e essa chave. A partir do momento que ele fecha a chave, esse capacitor vai carregar até que a tensão do capacitor fique igual à tensão do que está entrando aqui. Então ele fecha a chave e o capacitor carrega e mantém a tensão dele igual à tensão do sinal de tensão que está entrando. Então o sample and hold vem dessa chave funcionando em conjunto com esses capacitores. Aqui está um capacitor só, mas pode ser um conjunto de capacitores, mas ao final vai dar uma capacitância equivalente, né? Então depois que ele pegou ali e mostrou essa tensão vai ser comparada de maneira repetitiva com uma tensão interna gerada por uma DAC interna. Então, lá dentro do circuito do ADC vai ter uma DAC interna que vai ficar gerando tensões. Então, e essa tensão é comparada com a tensão que foi amostrada. Então, ele gera uma tensão aqui, e tem a tensão que foi amostrada, e vai comparar. Quando for igual, né, essa tensão foi igual a essa aqui, como a DAC aqui ela tem o valor binário que gerou essa tensão, se as tensões são iguais, então o valor digital daquela tensão que está aqui nessa parte. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Então ele vai gerar uma tensão. Quando for igual, a gente sabe que essa tensão aqui vai ter um valor binário aqui correspondente que gerou a tensão que foi uma tensão que deu igual a essa. Então a tensão da DAC foi igual ao do sinal de entrada e a gente sabe o valor digital que gerou essa tensão. Então, concluindo, a gente sabe o valor digital da tensão que entrou. Não é a primeira vez, né? Existem várias tentativas que a DAC vai fazendo, mas também não é aleatório, não vai ficar jogando valores binários aleatórios até a tensão dar igual. Tem um algoritmo que faz uma sequência de passo a passo para realizar essa comparação. Então, esse algoritmo ele segue a seguinte lógica. Se o sinal de entrada, que é esse sinal aqui, né? Se esse sinal ele for maior que esse sinal aqui, então a DAC vai incrementar a próxima tensão na próxima comparação. Então ela vai incrementar aqui. Então, para exemplificar melhor, né? Antes disso, né? Vamos ver que tem uma tensão de referência. Aqui na DAC, a gente tem uma tensão de referência. A gente viu no laboratório, na aula teórica de DAC, que a DAC tem uma tensão de referência. É o VRF. Se esse VRF da DAC for 3.300 mV, que seria 3.3 volts, esse valor aqui, que é o máximo, vai ser representado por 4.095 por um ADC de 12 bits, que vem de 2 elevado a 12 menos 1. Então, 3.3 volts vai ser 4.095 em número digital, né? Aí, se fosse 8 bits, seria 2 elevado a 8 menos 1. Se fosse 4 bits, 2 elevado a 4 menos 1 e assim por diante. Então, um valor digital com uma entrada diferente da máxima, né, 2.5 volts, seria 4.095 dividido por 3.300 vezes 2.500,
que daria 3.192 em digital. Então, isso vai ser a resposta do nosso ADC, né? Então, o ADC vai ler um valor, quando ele lê, por exemplo, 2.5 volts, ele vai dar lá no registrador de dados dele um valor assim em digital, né? E como é que ele faz esse passo aqui, né? De VDAC que será incrementado até que o sinal seja menor. Então, ele vai incrementando a tensão aqui da DAC quando esse sinal aqui é maior que esse sinal aqui. O próximo passo ele incrementa, verifica se é maior ainda, se não for, incrementa de novo. Mas quais que são esses passos de incrementação, né? Em quanto que eu vou incrementar no próximo passo e quantos passos vão ter. Então, aqui tem um exemplinho para uma SAR de 4 bits, né? Que se a gente entendeu de 4 bits, a gente entende de 8, entende de 12, entende de quantos bits for. No início, a tensão que a DAC gera é referente a um número binário só com mais significativo setado no nível alto. Então, seria 1000. Se fosse 12 bits, seria 10000000, né? Se fosse 12 bits. Nesse caso aqui é 8 bits, no caso, né? Falei errado. Se fosse 8 bits, seria isso. Mas no caso aqui que a gente está fazendo de 4 bits, né? Então, o só seto mais significativo que aqui vai ser 1000, que equivale a 8 em decimal. Esse número, essa primeira tentativa da DAC para comparar, vai ser equivalente à tensão 8 sobre 15, que aqui vem de 2 elevado a 4 menos 1, né? Vezes 3.300, que seria o VRF lá. Então, inicialmente ele tenta com essa tensão aqui. Aí ele verifica, a entrada é maior que a tensão que a DAC gerou? Se for, esse bit aqui é mantido em 1. Então ele mantém em 1 e vai para o próximo passo. Se não for, né, se a entrada for menor, esse bit é setado para 0. Então esse aqui vai para 0. E vai para o próximo passo. Então aqui a gente tem vários passos para que a gente fez a leitura de um valor de entrada que seria 2.700 mV. Então aqui o primeiro teste, né? 2.700 é maior que essa tensão que a DAC gerou? É. Então mantém um bit em 1. Então seria esse bit aqui, que deu 1 aqui, mantém. Próximo passo. A gente vai converter essa tensão aqui, ó. 1100. Então esse 1 aqui já está mantido fixo, que vem do passo anterior, e agora ele fixa 1 no próximo bit mais significativo. E gera uma tensão, que vai ser equivalente a 2.640 mV. A tensão de entrada 2.700 é maior que essa? Sim. Então, vamos manter esse bit em 1 também. Então, ele mantém 1 aqui. Até então, a gente está nesse passo aqui, que é 1100. Próximo passo, vai setar o próximo bit mais significativo. 111. Né? Quando a gente faz essa associação aqui em digital, vai dar um VDAC de 3.300, aproximadamente de 3.080 mV, né? Esse 3.080, ele é maior que a entrada 2.700? Sim. Opa, já deu diferente, então a gente vai deixar esse bit em 0. Agora o último bit, né? Então, até agora, a gente tinha tentado 0, como nesse passo aqui a tensão foi maior, o bit que estava 1 aqui vai ficar 0 e a gente vai para o próximo passo. O próximo passo daí seria 1101 e esse valor vai ser equivalente a um VDAC de 2.860 mV. Esse valor ele é maior que a entrada? Sim, então esse bit vai para 0 também. E aí, como a gente percorreu todos os bits já,
o resultado final da conversão vai ser 1100. Como a gente, nesse exemplo aqui, a gente está usando 4 bits apenas, a resolução nossa vai ser bem baixa, né? Então, a tensão que a AVDAC encontrou no final para esse valor aqui foi de 2.640 mV. É a melhor aproximação que a gente tem quando a gente está usando uma DAC de 12 bits, de 4 bits, perdão. Que é uma DAC que seria bem ruim, né? Uma resolução bem ruim. Mas a gente viu que ele levou exatamente 4 passos em um formato de árvore aqui, né? Que a árvore vai se dividindo. Então uma decisão gera aqui duas, né? Essa decisão também vai gerar dois possíveis caminhos aqui, né? Sempre dois possíveis caminhos, que é o referente à escolha de manter o bit em 1 ou reseta o bit. Conclusão, uma DAC de 12 bits vai demorar 12 passos para converter a tensão analógica num valor digital. No microcontrolador não é exatamente 12 passos, tem uns passinhos a mais, né? Geralmente 3 ciclos a mais para fazer outras coisas. Mas, conforme a gente vai aumentando a resolução, o número de passos também vai aumentando. Então, esse é o princípio básico de como é realizada a conversão de uma tensão analógica para digital dentro do microcontrolador que a gente está utilizando, do algoritmo ADC-SAR. Eu comentei antes, né, que a gente tem uma parte do circuito que é responsável por amostrar o sinal de entrada. Então, ele eleva a tensão do capacitor até a tensão do sinal de entrada, fechando a chave ali, né? E depois essa chave é aberta e a tensão ali no capacitor é mantida por um tempo, até realizar os passos da conversão, né? Essa chave, ela tem uma resistência interna dela, bem como o caminho do fio, né, do sensor até chegar aqui na entrada do pino do ADC, vai ter uma resistência também, né? Então aqui vai ter um sensor. Esse sensor, a resistência do sensor até chegar aqui de fato no pino do ADC, vai ter uma resistênciazinha também que a gente indica por resistência de entrada. E essa resistência do ADC aqui vem da chave de amostragem, né? Então, o capacitor, o tempo que ele vai demorar para carregar vai ser influenciado por essas duas resistências, né? Na soma das duas resistências, que gera uma constante de tal, né? Que vem lá daquela de filtro passa baixa, né? de filtro RC, na verdade, né? E esse tempo, a gente tem que ter um tempo para carregar esse capacitor. Então, esse tal aqui, ele está relacionado com o tempo que o capacitor vai e carrega até a tensão de entrada aqui. Então ele vem, carrega para manter a tensão aqui. Se a nossa capacitância, se nossa chave não ficar fechada por tempo suficiente para o capacitor carregar, né? Então imagine aqui, a gente tem um tempo que está relacionado com o TC aqui. Se esse tempo, vamos supor que a chave abra aqui, ó, né? Vai ter um problema que a tensão que vai ir lá para converter não vai ser a tensão real, vai ser uma tensão menor do que a tensão real. Isso faz que seja feito um valor subestimado, que é um valor abaixo do que é o real. Então, o tempo que essa chave vai ficar ligada para a gente amostrar o sinal, ele vai variar de projeto para projeto, né? Porque também varia da resistência que está vindo do sensor até o caminho da DC. Varia com essa própria capacitância que vai ter no datasheet, né? Da Launchpad específico, não são todos
que o STM-G4 ele tem vários launchpads, né, que utilizam ele. Cada launchpad vai ter um conjunto de eletrônica diferente. Mas o que é importante a gente tirar desse slide aqui, o mais importante, é a gente ter consciência de que o tempo que essa chave vai ficar aberta ou fechada vai determinar se essa tensão aqui de entrada vai conseguir ser carregada no valor dela, se o valor da tensão do capacitor vai conseguir chegar no valor da tensão de entrada. Se não conseguir, a tensão que a gente vai converter vai ser uma tensão subestimada, uma tensão menor do que a real. Isso que é importante. Porque mais para frente a gente vai ver que tem registradores que a gente diz por quanto tempo essa chave vai ficar ligada. Bom, e como é que é organizado o módulo ADC no STM32G4RE, né? Lá no datasheet do STM-G4, né, a gente tem lá várias topologias, né? Então, tem o 74RX, CX, MX, VX, tem vários, né, topologias. A nossa aqui é o RE, né? Então, seria do R aqui. Nessa topologia aqui, o número de canais de ADC disponíveis são 26 canais de ADC. Só que nem sempre vai conseguir usar todos, né, ao mesmo tempo, porque tem pinos ali na Launchpad que são compartilhados. Então, quando você usa um canal, você não pode usar o outro canal porque o pin é o mesmo. Tem esse detalhe também. A velocidade máxima de amostragem é de 4 megasamples por segundo, então 4 mSps. São milhões de amostras por segundo, né? O máximo que pode ser 4 milhões de amostras por segundo, quando o ADC opera com o seu clock máximo permitido, que é 60 MHz. Não podemos colocar 170 MHz no modo ADC, por exemplo. O datasheet já especifica que o máximo é 60 MHz. Quem vai dar o gatilho, né, quando que vai começar uma amostra ou não, são as fontes de trigger, né? E esses triggers podem ser temporizadores ou realizado via software mesmo, dentro do código, ou por eventos externos. Os modos de entrada podem ser diferencial ou de canal único. Quando a gente pega o modo diferencial, ele pega a tensão referente, por exemplo, a dois canais. Então, vai pegar um canal, tem uma tensão aqui, e aqui vai ter outra tensão. Então, ele pega a diferença das duas tensões para dar um resultado. Então, a gente vai usar ali dois pinos, por exemplo, né? Então, vai pegar o diferencial entre dois pinos. E o canal único a gente vai usar um pino só, que daí ele pega em relação ao terra, né? Que é o GND digital. Dentro do ADC também, do STM32G4RE, a gente tem um que a gente chama de grupo regular de amostragem e o grupo injetado. Esse nome injetado não é muito intuitivo, né? Mas já vou explicar já. Antes eu vou explicar o que é o regular, né? No amostragem sequencial, a gente pode amostrar até 16 canais. Então, 16 regular 16 canais para fazer a amostragem sequencial. O que seria isso, né? Então, a gente tem aqui, ó, a seleção de entrada e controle. Esse ADC aqui vai ter vários outros ADC, outros canais, por exemplo. Então, vamos supor que seja o canal 1, canal 2, canal 3. Aqui dentro vai ter um controle que, ora, vai estar a chave ligada aqui,
daí hora desliga essa chave e vai para um outro ADC, hora desliga essa chave e vai para outro ADC. Ele fica alternando entre qual entrada a gente está utilizando. Então ele amostra um, depois amostra outro, e faz isso com uma estratégia de controle aqui dentro, né, do módulo ADC. O que isso acontece, né? Então a gente amostra o canal 1, por exemplo, né? E depois amostra o outro, e depois amostra outro, até no máximo de 16. Então a gente pode mostrar um conjunto de canais de maneira sequencial, sendo que esse conjunto, o valor máximo deles, né, seria até 16. No grupo injetado, essa amostragem pode ser feita até no máximo de 4 canais. Por que tem esse grupo injetado? Porque ele tem prioridade em relação ao grupo regular. Então aqui tem um exemplo, né? Aqui. Vamos supor que a gente configurou para fazer aqui uma sequência de amostragem, né, do canal 0 até o canal 3. Está fazendo aqui a amostragem regular, do 0, do 1, do 2, e de repente ele deu aqui a trigger para fazer a amostragem do canal 0 do injetado. Ele vai parar de amostrar esse aqui e vai vir para o injetado, porque o injetado é intrínseco dele que ele vai ter já uma prioridade maior. Então, você pode usar um grupo injetado para um sinal que tem muita prioridade que você está utilizando ali, uma amostragem que é extremamente importante você saber, sendo que o canal regular, por exemplo, pode ser uma amostragem que não precisa ser tão importante, você vai fazer de maneira periódica, ela não é crítica ali no seu controle. Então, basicamente essas principais diferenças entre o que é o grupo regular e o que é o grupo injetado. Importante saber que o grupo injetado vai ter maior prioridade que o grupo regular. Então, aqui tem uma sequência de conversões, né, detalhando um pouco mais a sequência de conversões, que pode ser no máximo 16. Essas sequências não precisam ser na ordem específica, né? Não precisa ser 0, 1, 2, 3, 4. A gente pode definir quem que é o 1, quem que vai ser mostrado primeiro, quem vai ser mostrado segundo, terceiro, através de configurações no registrador SQR referente aos canais regulares e ao JSQR referente aos canais injetados. Então aqui, nesses registradores, a gente vai ter aqui um campo que chama L, que é o número de canais que a gente vai o número de canais que a gente vai estar na nossa sequência. E aqui, SQ1, SQ2, SQ3, aí sim, esses vai definir quem que é primeiro, quem que é segundo, quem que é terceiro. Então aqui, a gente pode colocar um número referente ao canal 8, por exemplo. Então o canal 8 vai ser o nosso primeiro. Depois vai vir um canal 3, né? E depois vai vir um canal 4. E depois o canal 9. Então a gente vai configurando esses bits aqui, a gente configura qual que vai ser realmente a ordem da sequência de amostragem, que não precisa ser de maneira sequencial como está aqui. Aqui no canal injetado a ideia é basicamente a mesma, só muda o nome dos registradores, né? Então o número aqui de canais, pode ser no máximo ter 4, quem que vai ser o primeiro, quem que vai ser o segundo, o terceiro, e assim por diante. A maneira como esses canais são amostrados também tem uma forma que a gente chama de maneira contínua ou de forma descontínua. No modo contínuo, o ADC vai converter a sequência, né, configurada, e após terminar a conversão, ele já automaticamente ele volta no caminho circular. Então você só tem que dar o start. Depois do start,
quando ele já termina aqui, ele já volta do começo. Então ele fica repetindo isso, repetindo conversão, repetindo, repetindo. Você só tem que dar o primeiro start. No modo descontínuo, cada trigger inicia apenas uma conversão a um pequeno grupo. E esse reinício não é automático. Então, vamos supor que a gente tem um grupo 0, 1, 2. E o outro grupo vai ser o 3, 4, 5. Então, esse trigger, que pode ser um timer, por exemplo, quando der lá o auto-reload do timer, se a gente estiver configurado para dar o evento de atualização no auto-reload, sincronizar esse ADC com o evento externo do auto-reload do timer, toda vez que der o auto-reload lá, ele começa aqui uma conversão desse pequeno grupo aqui que vai de 0, 1, 2. Aí terminou, ele só vai fazer o do 3, 4, 5 no próximo evento de trigger, que seria o evento do timer. Então ele não vem automaticamente aqui, terminou esse, vem aqui. Ele vai esperar o próximo evento de trigger, que é do timer. Então por isso que chama descontínuo. Ele está sincronizado externamente com algum evento. Então as conversões acontecem sob demanda do trigger. O modo default, que é a conversão única, se a gente setar o bit de configuração para o modo contínuo igual a zero e o modo descontínuo igual a zero, a gente vai ter um modo de conversão única, que é o default. Se a gente não mexer no registro de contínuo nem descontínuo, a gente vai ter o modo default, que é o modo de conversão única. Quando a gente está nesse modo, temos que acionar a conversão de maneira manual via software, que é através desse bit AD start, ou por meio do evento de um trigger, que seria o timer, por exemplo. Então, ele que vai iniciar a conversão. Lembrando que aqui não é modo contínuo, aqui é o modo a conversão única. O modo contínuo está igual a zero. É o modo default. Então, a gente vai dar o trigger para o ADC, ou setar o bit via software do AD start para iniciar a conversão. Iniciou a conversão, se tiver mais de um canal, né, se a gente tiver configurar mais de um canal, 3, 7, 8, 4 canais, por exemplo. Os dados convertidos são armazenados no registrador ADCDR e a cada canal convertido, então ele fez aqui um canal, terminou esse canal, ele vai citar uma flag que chama End of Regular Conversion e seta essa flag e vai para a próxima. Quando ele setou essa flag, a gente pode adicionar uma interrupção ou não. Se esse bit aqui do registrador de interrupções estiver habilitado. Então ele faz isso canal por canal. Então, vamos supor que seja 4 canais, né? Então, cada canal convertido, ele vai setar essa flag de End of Regular Conversion. Então, ele terminou aqui, vai dar 1. Aí vai para o próximo. Terminou aqui, vai dar 1. Terminou aqui, vai dar 1. Terminou aqui, vai dar 1. Então, se essa interrupção tivesse habilitada, teria aqui 4 interrupções referente a cada canal que foi convertido, foi uma interrupção. Após o final da sequência, que seria tipo, depois que terminou as 4, a hora que terminou toda a sequência, aí vai setar esse bit aqui de fim de sequência. Essa flag, né, na verdade, EOS aqui, ó. Vai setar essa flag de End of Regular Sequência, End of Regular Sequência, que é o fim da sequência regular. Então aqui no final vai setar a flag EOS. No final de toda sequência.
Então, terminou toda a sequência, a gente pode pegar uma interrupção, por exemplo, e ler os dados, nesse caso. Nesse modo, lembrando, o modo contínuo é zero. Então, terminou a sequência, se a gente quiser repetir a sequência de novo, então vai ser feito via trigger externo ou via software, que é fazendo AD Start. Então, esse é o modo default do ADC. Aí, no modo contínuo, é bem parecido o funcionamento, só que lá no final o ADC repete continuamente a sequência de conversões sem trigger. Então ele gera 1, 2, 3, 4. Então lá no final ele volta automaticamente. É um ciclo, né? Então ele vai fazendo isso. E a gente aciona o modo de conversão contínua quando o bit de contínuo, modo contínuo está igual a 1. No modo de conversão descontínua, já é um pouco diferente, né? Então, esse modo a gente habilita no outro campo do registrador de configuração, que é o DCCFGR. Então, a gente coloca 1 nesse registrador aqui. Então, a gente converte uma seção do grupo de cada vez, né? Como eu mencionei anteriormente, né? Vamos supor que cada parte da seção seja 3, né? Então, ele converte a primeira parte, depois ele vai para a segunda parte da sequência, por exemplo. Sendo que ele diz que o número n tem que ser menor ou igual a 8. Então, o número do subgrupo aqui tem que ser no máximo 8 canais, né? Isso a gente faz selecionando no registrador ADC SQR, né? Na sequência que vai ser, que eu mostrei anteriormente, né? Então, e quando ocorre um trigger externo, que pode ser o timer, por exemplo, começa as conversões. Então, para a gente entender melhor, vamos pegar esse exemplo que está aqui, modo descontínuo com n igual a 3, que é o que está aqui. Aqui tem os canais 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, teria mais um grupo aqui. A sequência toda teria 9 canais, só que cada grupo de amostragem vai ser feito em pedaços de 3, né? Então, o primeiro evento de trigger, o primeiro evento do timer lá que deu, são convertidos o canal 1, 2 e 3. E um evento de final de conversão aqui é gerado a cada conversão. Então, no final daqui, gera uma flag IOC. Como se esses três aqui tivesse sendo um canal só comprimido, né? Porque no modo contínuo, a cada canal a gente dava flag IOC. Aqui não, aqui terminou os três e dá a flag IOC. Aí o segundo trigger também vai dar a flag IOC quando terminar aqui. O terceiro trigger vai dar a flag EOC e também a flag iOS, porque terminou toda a sequência, né? A sequência tem 9, então terminou toda a sequência, vai dar essa flag de final de sequência. Passou essa flag de final de sequência, o próximo trigger ele vai voltar para o passo anterior, que era mostrar os primeiros canais aqui. Aí repete o processo, né? Então, no modo descontínuo, a gente consegue fazer subgrupo de canais como se esse subgrupo fosse tratado como um canal só. O tempo de amostragem para cada canal ele pode ser configurado de maneira isolada. Então, o canal 2 pode ter um tempo de amostragem diferente do canal 5, por exemplo.
Então a gente faz isso através dos registradores CMPR1 e CMPR2. Então aqui está referente a cada canal, né? Canal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente tem até aqui o 18. Então, e as opções que o registrador fornece são em termos de ciclo do ADC. E esse ciclo, o tempo que ele vai demorar, está relacionado ao clock do ADC, que vai ter o para a esquerda do ADC. Sendo que o clock máximo vai ser 60 MHz, como eu disse nos slides anteriores. Né? Então, se a gente utilizar dividido por 4, vamos supor que o nosso barramento é 170 MHz, né? E aí a gente usa um pré-esquerda de 4, vai ficar 170 dividido por 4. Um pré-esquerda de 4, vamos ter um clock do ADC de 42 MHz. Então, cada ciclo vai demorar 1 sobre 42 vezes 10 a sexta. Então, se a gente deixar um ciclo e meio, vai ser 1.5 vezes 1 sobre 42 vezes 10 a sexta segundos, que a chave lá vai ficar mantida, né? Então, a gente tem que ver se esse tempo é suficiente para o nosso capacitor que, tá lá, que eu mostrei lá no começo, manter a tensão de amostragem, conseguir carregar o capacitor até a tensão da entrada, do sinal de entrada. Esses valores, o valor ideal assim da aplicação, conforme a aplicação, não tem assim uma conta fixa para fazer. O jeito mais assim, mais preciso de fazer isso é montando realmente um simulador de circuito para tentar colocar ao máximo as condições de que você vai estar inserido ali no meio e fazer simulação. Se você colocar um valor muito maior do que precisa, às vezes você está perdendo ali tempo de amostragem. Se o seu sinal for muito rápido, né? Então o sinal seu vai ter mudado muito até você mostrar ele de novo. Então aí tem um problema também. Então é um equilíbrio ali entre precisão e precisão seria o capacitor manter a tensão certinho, que está a tensão de entrada, né? Tem a chave lá, aqui tem um capacitor. E também se a velocidade dessa velocidade, se a velocidade dessa tensão mudar muito rápido, se você deixar essa chave fechada por muito tempo, essa tensão vai mudar muito até você mostrar ela de novo. Então, se você quer uma resposta mais rápida, então você tem que deixar um tempo menor de ciclos. Então ali você tem que colocar no meio termo ali, né? Então, o ideal seria você saber o tempo certinho para carregar o capacitor e deixar nesse tempo certinho. Mas para saber esse número ideal, depende muito de simulações, de você saber cada detalhe ali do circuito seu, né? Inclusive a resistência, né, de entrada do canal da DC, é bem complexo. Só que eu acho que o mais importante de tudo é você saber que isso existe. Porque a partir do momento que você sabe que isso existe, se de repente der algum problema com o seu sinal, você já pode suspeitar que seja por causa disso. E aí começar a mexer nesses números aqui, né, que seja de forma empírica, que os seus resultados fiquem melhor. Então, esse que é o principal, assim, você tem em mente. Então, referente aos fundamentos básicos de ADC, acho que são esses. Dei uma introduzida aqui também nos registradores, de quais são os modos possíveis, né? Modo contínuo, descontínuo, modo single channel.
nó de conversão única, que é o default, né? Que os triggers podem ser feitos de maneira via software ou via temporizadores, né? As interrupções podem ser geradas ao fim de uma sequência inteira de conversão ou ao fim de cada conversão de canal. Então, o resumo assim dos fundamentos do ADC seria isso. Obrigado por assistir a aula. Dê uma boa revisada no conteúdo aqui dessa aula e qualquer dúvida deixe nos comentários.